Livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Vamos ler todos juntos este versículo? Provérbios 15, versículo 1. Juntos. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado por podermos te louvar e podermos te adorar nesta manhã. Obrigado, Deus, pela alegria que o Senhor nos faz sentir em estarmos juntos em tua casa. Obrigado, Deus, pelo contentamento que o Senhor nos dá em nos alimentarmos com a tua palavra. E é isso mesmo que pedimos nesta hora, Deus, que o Senhor nos permita nos alimentar, ó Deus, com a tua palavra, de tal maneira que saiamos com os nossos corações cheios, ó Deus, de contentamento, de alegria e de satisfação no Senhor. Por isso, ó Deus, atua em nós nesta hora com o teu Santo Espírito, operando em cada um de nós, para que nosso coração e nossa alma sejam dessedentados pelo Senhor. E que as tuas palavras tragam a instrução que precisamos para a nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, falando de mais um provérbio, hoje nós vamos usar esse provérbio do capítulo 15, versículo 1, que fala sobre a resposta branda que desvia o furor, em contrapartida daquela resposta dura que suscita a ira. Esta experiência descrita neste provérbio ela é muito conhecida de todos nós. Eu tenho certeza que se nós abríssemos aqui para ouvir as experiências de cada um aqui, todos nós teremos alguma história para contar sobre isso. Que esse texto está falando, ele está falando sobre a contraposição entre aquelas respostas que são dadas com calma, refletidas, pensadas e com sabedoria, com brandura, e aquelas outras respostas que são respostas dadas de forma impensada, ou às vezes até pensada, mas numa tonalidade errada, né? De forma gritante, de forma ofensiva, de maneira que, ao invés do que é dito produzir alguma solução para o problema em questão, acaba produzindo um problema ainda maior, uma dificuldade ainda maior. O grito, ele tem sempre um elemento de ira associado a ele, né? Quando você fala nesse tom gritante, as pessoas não prestam muito atenção no que você está dizendo, mas elas focam a atenção diretamente na reação que você está tendo. E aí realmente isso não traz nenhum tipo de benefício, muito pelo contrário, isso vai produzir um problema e uma celeuma muito maior do que o problema que inicialmente estava se tentando resolver. As respostas ríspidas parece que se tornam um hábito. Alguns de nós nos acostumamos tanto com a resposta ríspida, a resposta grosseira, e às vezes até através de gritos, que a gente nem percebe que está fazendo isso mais, né? E aí volta e meia alguém perto de você diz: nossa, por que você está falando desse jeito? Aí você diz: não, mas esse é o meu jeito de falar. Não, não é seu jeito de falar. É que a gente se acostuma tanto às vezes com a rispidez, com a grosseria, às vezes até com um grito, que aqueles que estão perto de nós, eles já aguardam, já esperam algum tipo de postura sua assim, e você mesmo nem percebe que está fazendo isso, né? Isso está muito presente no nosso cotidiano, né? Independe do sexo, homem ou mulher, isso está muito presente. E às vezes independe também da idade, né? Tem gente nova fazendo isso, mas tem gente velha também fazendo isso. Bom, o problema é que o autor de Provérbios ele vai identificar que esta maneira de responder, esta maneira de reagir, elas trarão grandes consequências para a nossa vida e grandes problemas para a nossa vida. E eu tenho um amigo pastor que ele cita 2 exemplos sobre esta situação. O primeiro deles é o exemplo do elevador. E ele falou: olha, a nossa comunicação no elevador deveria ser um exemplo e um padrão para a nossa comunicação em qualquer lugar. Não sei se vocês já perceberam, não é a realidade comum aqui em Itapeva, porque poucas vezes a gente entra no elevador aqui em Itapeva. Mas quando você está numa cidade grande, ou trabalha em uma repartição dentro de um prédio, você convive com essa realidade de entrar no elevador todos os dias.
E naturalmente, quando a gente entra no elevador, a gente pega o botão, o volume da nossa voz e você baixa quase ao nível zero. Por quê? Porque você está convivendo com outras pessoas estranhas ali, às vezes dentro do elevador 10, 12, 15 pessoas, ou às vezes 4, 5, mas você está ali, gente que não precisa saber do que você está conversando com o seu amigo, com a sua esposa, com o seu esposo. Então quando a gente entra no elevador, a gente quase que baixa a conversa ao nível do olhar, apenas. A gente conversa com os olhos, né? E fala baixinho, pé de ouvido, e é assim que funciona. Ou quando você está dentro de um auditório em que uma palestra está acontecendo, a comunicação entre aqueles que estão no plenário, ela desce quase ao nível zero. É tudo muito baixinho, muito olhar, às vezes até gestos para comunicar alguma coisa. E essa comunicação, por incrível que pareça, pelo fato dela ser baixa, dela ser pouco ruidosa, é uma comunicação muito boa. A gente entende o que está sendo dito. Uma certa ocasião, eu levei o Caleb ao médico, eu e a Cibele, e quando nós chegamos lá, o doutor, vocês conhecem aqui o doutor Pedro Ozzi, né? É um médico homeopata, e em algum momento eu dei uma bronca no Caleb de forma bem ríspida, e ele falou assim: você precisa mudar a sua maneira de seu filho, me perdoe a intromissão, você precisa olhar para ele, ele precisa entender o que você está querendo só com o olhar. E ele falou: vou te dar um exemplo. E aí ele olhou para o Caleb e fechou a cara, e o Caleb estava mexendo, ele era pequenininho, ele subia na cadeira, descia, ele olhou e fulminou o Caleb com o olhar dele. O Caleb quietou, sentou no banco e ficou lá. Eu falei: doutor, mas tudo bem, é que é o senhor que está fazendo isso, com os de fora funciona, a gente que é de casa, esse negócio não funciona tão bem assim. Mas existem muitas formas de se comunicar sem que você tenha que gritar, sem que você tenha que esbravejar, sem que você tenha que ser ríspido. A Bíblia vai dizer que especialmente esse tipo de reação ríspida, gritante, cheia de furor, cheia de ira, ela não vai produzir bons resultados. Muito pelo contrário, ela vai trazer sim prejuízo, porque ao invés de diminuir o problema, ela vai aumentar. Outro exemplo que esse amigo meu conta sobre esse assunto, ele fala que numa determinada ocasião ele entrou no elevador lá do apartamento dele e tinham 2 elevadores, um de serviço, né, onde os entregadores de pizzas, os encanadores, marceneiros usavam, e o dos funcionários, e um dos moradores, né? Em uma determinada noite eles estavam subindo lá, entraram no elevador dos moradores, e junto com eles entrou um cidadão com roupa de pizzaria, com aquela caixona de isopor gigante atrás, e com um capacete na cabeça, e foi entrando, a caixa já foi encostando nas pessoas que estavam ali dentro do elevador, e aí alguém ficou indignado e já falou: olha, por que você está usando esse elevador aqui? Esse elevador aqui é só para os hóspedes. E essa resposta, esta fala já impetuosa, recebeu em contrapartida uma resposta muito pior, porque o sujeito estava irritado com uma porção de outras coisas, e aí dentro daquele elevador, entre 6 pessoas, fechado num cubículo, começou uma briga até o 16º andar entre eles, e foi muito desagradável. Algo que poderia ter sido evitado com uma pergunta mais branda e com uma resposta mais branda ainda. Isso gerou uma série de consequências. Estes exemplos todos eu estou dando apenas para mostrar o que o autor está descrevendo aqui. Ele está descrevendo uma situação muito comum da vida da gente, em que você está sempre diante de uma situação, em algumas vezes que desperta em você um ímpeto maior, um furor, mas você precisa repensar a maneira de responder. Nós precisamos repensar e pensar 2, 3, 4 vezes, respirar antes de responder, para evitar uma contenda. A gente precisa fazer isso. E eu tenho certeza que todos os maridos aqui sabem muito bem dessas experiências dentro de casa. É interessante que existe uma estatística, que eu encontrei também essa semana, pesquisando sobre esse assunto, sobre quem irrita quem e como você irrita as pessoas. E daí tinha lá uma lista de perguntas dizendo assim: olha, quem você irritou essa semana? Aí coloca lá: meu marido, minha esposa, meu filho, meu pai, minha mãe, o porteiro do prédio, e uma lista. Adivinha quem que ficou em primeiro lugar? Os homens. Entre os homens, a resposta que ficou com a maior porcentagem foi o meu marido, ou a minha esposa, né? E entre as mulheres, a resposta que ficou com o maior percentual, adivinha como foi? O meu marido. Então,
nessa estatística, homens irritam suas esposas e esposas irritam seus esposos muito mais do que todos os outros relacionamentos. Então é possível que a gente esteja vivendo dentro de casa exatamente o que este texto aqui de Provérbios está tentando evitar. A gente chega cansado de uma rotina de trabalho e quando entra em casa, nós nos deparamos com outra pessoa que também está cansada de uma rotina de trabalho, que vai, em algum momento, fazer uma proposição em que a gente fica diante de duas opções. Ou você responde na mesma moeda e aí suscita o furor, ou você dá uma resposta branda e acalma a situação. O que você tem feito? O que nós temos feito? Isso está presente na casa de todos nós. Às vezes é um pai irritado diante de uma pergunta do filho, ou o filho irritado diante de uma fala do pai, o marido irritado diante de uma fala da esposa, a esposa irritada diante da fala do marido, mas essas coisas estão muito presentes na nossa vida. Então, esse texto é um texto muito prático, é um versículo muito prático, e é um versículo que tem utilidade todos os dias da minha vida, seja no trânsito, seja em casa. Existem muitos problemas que a gente assiste semanalmente na televisão que poderiam ser evitados se alguém no trânsito simplesmente obedecesse o que está em Provérbios 15:1. Ao invés de responder com rispidez, respirasse e desse uma resposta branda. Algum tempo atrás eu assisti uma reportagem que falava sobre isso, sobre uma situação no trânsito em que alguém abriu o vidro e xingou o motorista do lado. O motorista do lado desceu do carro, armado, e disparou uma arma contra aquele que xingou. Obviamente que o motivo não foi só aquilo, mas a irritação que essa pessoa trazia consigo ao longo do dia, da semana, que ninguém sabe o que é, culminou com aquela gota d'água que foi ser xingado no trânsito. Então, Provérbios 15:1 deveria ser um texto que a gente deveria trazer grifado, marcado, dentro do carro, dentro de casa, na cozinha, na porta da... Na hora que você entrasse em casa, deveria ter escrito na porta da casa, assim, ó. Especialmente para nós maridos, devia ter escrito na porta da casa, A resposta branda, essa deve ser a sua resposta, porque a resposta branda desvia o furor. Nada de responder com palavras duras, porque as palavras duras suscitam a ira. A gente devia colocar isso na porta do quarto, na porta da geladeira, na porta da sala, na porta do carro, na porta do trabalho, na entrada, talvez na porta da igreja. Nós devemos colocar essas coisas, para que a gente se comportasse diferente. A proposta é uma proposta muito simples. É a proposta de você não dar aquela resposta que seria a resposta, em algumas ocasiões, até justa. A pessoa te atacou, nada mais justo do que você se defender. Mas o que o autor de Provérbios está dizendo é que a melhor defesa não é um ataque. Ao contrário do futebol, que a gente diz que a melhor defesa é o ataque, nos relacionamentos interpessoais, a melhor defesa não é o ataque. A melhor defesa é a brandura, é ser brando. E nós temos vastos exemplos bíblicos a respeito desses assuntos. Mas eu gostaria ainda de usar o último exemplo lá do meu colega. Ele diz que naquele mesmo elevador, numa outra ocasião, ele entrou descendo para o seu trabalho e ele notou que as pessoas que estavam com ele naquele elevador estavam todas com a cara amarrada, com a cara emburrada, talvez triste por ter que começar uma semana de trabalho, talvez aborrecidos pelos problemas que estavam passando, e tinha umas 6 pessoas lá emburradas. E de repente parou num determinado andar e 2 garotinhos entraram, 2 bem pequenininhos assim, estavam descendo para o playground do prédio. E aí eles entraram e todo mundo em silêncio, todo mundo com a cara amarrada, e disse que um daqueles 2 meninos assim olhou para cima, viu, e depois virou para eles e falou assim: eu estou usando minha cueca nova do Ben 10, vocês querem ver? E aí acabou com a tristeza, com o olhar emburrado das pessoas daquele elevador, e eles começaram o dia feliz. Por quê? Por causa de uma fala graciosa, ingênua e graciosa, de um garoto que estava contente, porque estava usando uma Zorba nova, a Zorba do Ben 10. Então, eu queria que vocês guardassem esse exemplo para perceber a diferença entre você implicar com o entregador de pizza que está subindo pelo elevador errado e você entrar no elevador com a disposição de tornar quem está lá
um pouquinho mais alegre, um pouquinho mais contente, animar o dia dessas pessoas. A gente precisa considerar essas coisas, porque muitas vezes a gente paga um preço altíssimo depois, por uma resposta que você não precisava ter dado. O texto não diz que o fato de você dar uma resposta branda vai acabar com o furor. O texto diz que vai desviar de você. É isso que o texto diz. O texto diz que a resposta branda, ela desvia o furor. A chance da gente encontrar alguém irritado no nosso caminho ao longo do dia, ou talvez até dentro da sua própria casa, é muito grande. Porque todos nós lidamos com problemas o tempo inteiro. E a chance de você se deparar com alguém, você nem saber que essa pessoa está com um problema muito grave, é muito grande. E aí a sabedoria consiste em quê? Eu não vou despertar o furor dessa pessoa para cima de mim. A minha intenção tem sempre desviar o furor para o outro lado. E como é que eu faço isso? Com a resposta branda. A resposta branda é como um campo de força que te protege do furor dos outros. E como a gente nunca sabe quem é que está enfurecido, tem gente que mostra na cara, né? Eu ouço em casa sempre isso, que eu não sei esconder quando eu estou mal, porque fica aqui, a testa franze, está tudo. Um dia eu estava pregando aqui, aconteceu um detalhe aqui, depois uma pessoa me procurou: pastor, olha, a pregação estava boa, mas o seu gesto não estava, né? E eu estava com a aliança no dedo. Hoje eu não estou, porque no basquete eu acho que eu trinquei o dedo e está inchado, não está cabendo a aliança. Mas eu estava com a aliança aqui, e eu estava falando alguma coisa, e eu estava torcendo a aliança. Depois a pessoa chegou e me falou: pastor, aquele gesto eu demonstrava que você estava querendo torcer o pescoço de alguém. Então tem gente que mostra claramente o que está sentindo, né? Mas tem gente que não. A sabedoria consiste em eu desviar este furor que de repente está na vida da pessoa que está de frente, e que eu não sei, ou talvez sei porque é alguém que demonstra na face, no gestuário, né? Desviar isso para que essa coisa não caia em cima de mim. E é isso que o texto está dizendo. A resposta branda desvia o furor. Já a resposta ríspida, ela faz o contrário. Você não é o alvo da ira do terceiro, da pessoa com quem você encontra. Você não é o alvo. Você não foi o provocador da ira. Mas quando você dá uma resposta dura, você, quase que como um imã, magneticamente você atrai aquela ira para cima de você. É aquela ideia: já que não dá para descontar no patrão, eu vou descontar no primeiro que cruzar o meu caminho. E aí você vai lá e dá uma resposta dura, e é isso que acontece. Então, a sabedoria consiste exatamente em a gente entender que a resposta branda, ela deve ser utilizada por nós em todo o tempo, porque ela vai me trazer grandes benefícios. Se não me trouxer nenhum benefício adicional, mas pelo menos o benefício de desviar o furor de cima de mim, já é ótimo. Porque se já não basta a gente lidar com os problemas nossos, você começar a lidar com a ira e com o furor do outro, porque você atraiu gratuitamente isso para você, isso seria demais para nós. Agora, esse texto, obviamente, ele está dentro de um contexto maior, dentro do livro de Provérbios, um contexto em que o nosso autor está ensinando homens mais velhos, especialmente pais, a lidarem com seus filhos. Esse texto também é muito aplicável dentro da família, e nós precisamos usar isso dentro da família. Não é porque eu tenho um filho que o meu filho é obrigado a ouvir todas as minhas más respostas e lidar com a minha ira o tempo inteiro. Não é porque eu tenho uma esposa casada comigo que não vai me abandonar nunca, porque ela tem um compromisso comigo, que eu posso ir lá e descarregar as minhas frustrações, as minhas raivas em cima dela, ou vice-versa. Isso vai desconstruir sua família. Isso vai enfraquecer os laços dentro da sua família. Além disso, obviamente, esse texto nos ensina a agir com sabedoria, porque somos servos de Deus. E então esse texto me ensina a me comportar como um cristão. O que se espera do cristão é que o comportamento dele seja assim. Que as palavras de um cristão sejam palavras recheadas de vida, de brandura, de amor. É isso que se espera de um cristão. Que o nosso falar seja um falar diferente das pessoas que não têm Deus. E o Novo Testamento, ele é muito rico em mostrar isso. Que os cristãos devem ter suas palavras convertidas, tanto quanto o seu coração. E então as nossas palavras, elas precisam ser sábias, elas precisam ser palavras que transmitam o amor de Cristo Jesus.
elas precisam ser espelhadas na maneira como Cristo respondia às pessoas. E insistentemente Cristo era provocado. E diante das provocações que ele recebia, ele não respondia com furor, com dureza, mas ele respondia com brandura, o tempo inteiro. No lugar de maior agonia do próprio Filho de Deus, ele foi provocado por um ladrão que estava ao seu redor, que ficava dizendo: olha, você não é o Cristo, por que você não sai daí? Sai daí e salva a gente também. E Jesus, com o poder dele, com a divindade dele, ele podia ter fulminado aquele indivíduo ali, mas ele não fez isso. Antes um pouco, pelo menos 3 dias antes daquilo, e naquela semana que foi a semana da paixão de Cristo, Cristo foi provocado inúmeras vezes. Foi provocado por Pilatos e por Herodes, ao ser questionado, ao ser interrogado, e a Bíblia diz que como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. E se você ler tanto em Mateus quanto em Lucas, o interrogatório de Jesus, e em Marcos também, você vai observar que os 3 evangelistas, eles fazem uma observação. Depois de falar que Pilatos contou ao Senhor Jesus quais eram as suas acusações, e perguntou o que ele tinha a dizer a respeito daquilo tudo, e Jesus não abriu a boca, diz que Pilatos ficou admirado de Jesus manter-se em silêncio. Porque Jesus, além de ser o Filho de Deus, ele também sempre foi sábio com as palavras. Ele sabia a hora de falar, e ele sabia a hora de deixar de falar, de ficar quieto. E no meio daquele tumulto e da ira daquele povo, acendida nos dias da paixão de Cristo, Jesus Cristo não abriu a boca para proferir palavras duras, mas ele abriu a boca para falar palavras de amor, palavras brandas, para falar palavras como a oração que ele faz ao seu Pai, quando estavam lançando sorte sobre suas vestes, ele ora ao Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então Jesus é o supremo exemplo de Provérbios 15:1. E eu entendo e acredito que aquelas pessoas que estavam ofendendo Jesus durante toda essa semana da paixão de Cristo, e especialmente no seu julgamento e na sua crucificação, elas não tiveram lenha para queimar a sua ira. Porque em tudo que elas faziam contra Jesus, elas não encontravam uma resposta que desencadeasse mais ira. Muito pelo contrário, ou elas recebiam o silêncio, ou elas recebiam palavras ainda amorosas, mesmo diante daquilo tudo. É interessante que quando Judas chega no Getsêmani, no meio da noite, acompanhado por soldados que vieram prender Jesus, Jesus recebe Judas com a seguinte frase: amigo, aqui vieste. Ou, meu amigo, o que você veio fazer? Foi assim que Jesus respondeu. Pedro, de uma maneira completamente diferente, ficou indignado e ficou irado. E quando um soldado pôs a mão em Jesus, ele catou a sua espada, a sua faca e decepou a orelha do soldado. E como que Jesus respondeu a isso? Jesus pegou a orelha do soldado e colocou de novo no lugar. E diz para Pedro: Pedro, não é nem por força e nem por violência, não é assim. O reino de Deus não vai ser erguido na base da espada. Então Provérbios 15:1 mostra para nós um pequeno exemplo no Antigo Testamento de um comportamento que é o comportamento do nosso Senhor Jesus Cristo e que deve ser o nosso comportamento. É o comportamento de quem está buscando a paz e não a guerra. Nós deveríamos sim nos irar contra aquilo que realmente é justo se irar. Contra o pecado, contra a nossa fragilidade diante do pecado, fazer guerra, mas fazer guerra contra o pecado e não contra as pessoas. Fazer guerra contra aquilo que milita contra a nossa carne. O apóstolo Paulo diz que a nossa guerra não é contra a carne ou o sangue, mas contra as potestades que operam nas regiões celestes. Ou seja, é contra o inimigo da nossa alma, aquele que lança insinuações dentro da nossa mente constantemente. É contra ele que nós devemos fazer guerra. E ainda assim, essa guerra não é uma guerra física e não é uma guerra vencida na base do racionalismo, mas é uma guerra vencida na base da oração, da perseverança na palavra que nós ouvimos do Senhor. E então, em todos os sentidos possíveis, o cristão, ele precisa ser uma pessoa de palavras brandas, até para dizer a verdade.
O apóstolo Paulo insistindo na nossa convivência cristã, ele diz que cada um de nós deveríamos falar a verdade em amor. Falar a verdade em amor uns para com os outros, exortando-os mutuamente. É com amor, com brandura. Porque até quando você vai dizer a verdade para uma pessoa, dependendo da tonalidade da sua voz, ela não vai ouvir e ela vai se irar contra você, mesmo que você esteja dizendo a verdade. Por quê? Porque o que se espera de um cristão é um comportamento semelhante ao de Cristo Jesus. E qualquer comportamento que a gente tenha diferente desse, a gente tem sempre que lidar. Eu não estou falando com alguém que é diferente de mim. Eu estou falando com uma pessoa que tem sentimentos e que tem pecado igual eu tenho. Se eu agir de forma impetuosa, a pessoa vai responder de forma impetuosa, e talvez numa medida ainda maior do que você está falando. Então, a palavra de Deus, ela nos estimula a esse tipo de comportamento, que é um comportamento amoroso, que é um comportamento de brandura, que é um comportamento que visa o crescimento. E o grande fundamento para que a gente se comporte assim, além de tudo aquilo que nós aprendemos no Antigo Testamento, é a própria vida do Senhor Jesus e aquilo que Ele nos ensina, que nós devemos sempre praticar como servos do Senhor, como pessoas que foram transformadas por Cristo Jesus e têm um compromisso de viver como Cristo viveu. E então eu quero fechar isso com vocês nesta manhã, sobre Provérbios 15:1, lendo, eu gostaria que você abrisse Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 12. Eu acredito que este é um bom resumo de tudo que nós acabamos de ver, daquilo que Jesus viveu e daquilo que os apóstolos ensinavam para a igreja a respeito de como ela tinha que se comportar, especialmente no que diz respeito a esses relacionamentos interpessoais. Colossenses 3, a partir do versículo 12 até o versículo 17, e eu quero convidá-los para nós lermos juntos, igual nós fizemos no início com Provérbios 15, versículo 1. Colossenses 3, versículo 12 até o versículo 17. Vamos ler? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Paulo está fazendo assim, ele está explicando tudo isso que a gente falou aqui, sobre a resposta branda, sobre a resposta em amor, sobre a resposta com mutualidade, mas ele termina, e é o argumento que eu quero terminar aqui nesta manhã, ele termina com o maior de todos os argumentos para corrigir a nossa maneira de responder. Ele diz: e tudo que vocês fizerem, seja em palavras, seja em ação, fazei tudo como se fosse para o Senhor. Então a ideia é: responda a todos como se você estivesse respondendo ao próprio Senhor. Será que se eu colocar no lugar da pessoa que de repente está sendo ríspida comigo, se eu colocar Cristo no lugar dela, eu vou ter coragem de responder com rispidez? Esse é o ponto, e essa é a pegada para nós no Novo Testamento. No Novo Testamento, tudo que nós fazemos de aplicação do que é ensinado, eu devo lembrar de incluir Cristo nessa aplicação. Então, se no Antigo Testamento o motivo de eu responder com brandura é para desviar o furor,
e evitar uma contenda, no Novo Testamento o motivo é imitar a Cristo e o motivo é fazer para o Senhor. Então, quando eu for interrogado, eu devo responder como se quem estivesse me interrogando fosse o próprio Cristo. Quando eu for exortado, talvez até pela esposa, ou talvez até pelo filho, coisa que muitas vezes causa indignação na figura masculina, que quer ser sempre o líder e não quer ser interposto por ninguém. Quando eu for interrogado ou exortado, no lugar da esposa, do filho, ou de uma outra pessoa que venha fazer essa exortação, eu devo encarar como se o próprio Senhor Jesus estivesse falando comigo. Então, de que maneira eu vou responder? Eu vou responder da maneira como eu responderia diretamente para Jesus. É esse o ponto que Paulo está fazendo. Por que eu preciso de mutualidade? Por que eu preciso perdoar? Por que eu preciso amar? Por que eu preciso falar entre nós com salmos e hinos e cânticos espirituais? Porque eu devo sempre considerar que eu estou lidando com o próprio Senhor. Eu devo fazer ou falar como se eu estivesse fazendo e falando diante do próprio Senhor Jesus. E na realidade nós estamos. Nós não cantamos e lemos na Bíblia que o Senhor está por toda a terra, os seus olhos passam por toda a terra. O Senhor Jesus não disse aos seus discípulos: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos? Estamos realmente, constantemente na presença de Jesus. E eu devo lembrar disso na hora de responder aquilo que está sendo dito para mim. E eu devo responder como se a minha resposta estivesse sendo dada a Jesus. Muda tudo, não muda? Muda tudo. Ao longo dos anos da vida a gente vai aprendendo. Eu diria que a juventude deixa a gente muito impetuoso, mas os cabelos brancos vão deixando a gente mais calmo e a sabedoria vai chegando. Sabedoria que está disponível na palavra de Deus, então gente nova pode aprender, mesmo na sua juventude, a fazer isso. E o bom seria que fosse assim. Mas ao longo dos anos a gente vai aprendendo que sempre você vai colher coisas ruins quando você se comporta de maneira agressiva. O melhor é você ser sempre brando. Aí nesse sentido, a igreja é uma grande escola para todos nós. E aqui não tem ninguém que não tenha passado por isso, ou de forma negativa ou de forma positiva, acertando ou errando, mas todos nós já passamos por isso. Mas nós devemos revisitar textos e passagens como essas, para nós relembrarmos o que é nosso dever e o que é nossa obrigação como filhos de Deus, como cristãos, como quem quer agir com sabedoria. Eu tenho certeza que os seus relacionamentos, os nossos relacionamentos, a sua família, a nossa família, a igreja, ela vai ser muito melhor quando nós dermos ouvidos a textos simples como esse, mas muito poderosos para mudar, para transformar a nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos ajude a lembrar desta lição tão importante. Vamos